A noite de Páscoa. A irmã falou assim, eu não sei se deveria ou não deveria guardar, mas nós como cristãos, irmãos, na realidade, é a única data que a igreja de Cristo deveria guardar. Única. Não outra data que a igreja de Cristo deveria guardar a não ser essa, Páscoa. Deveríamos fazer cantata. Ao invés de fazer no Natal, fazer para o nosso Salvador. No dia que Ele mesmo estipulou, fazer isso perpetuamente, lá para o povo de Israel. E hoje, Jesus, que é a nossa Páscoa, nós estamos comemorando a vitória dele sobre a morte. Motivo maior do que isso para comemorar, nem ovo de chocolate, nem presente do Papai Noel. É o sangue de Jesus que nos purifica, nos lavou, o sangue do Cordeiro que foi derramado ali, nos redimiu. Antes de lermos o Lucas, falei que nós íamos ler o Lucas, mas vamos ler Mateus, capítulo 5, 13 até o 16. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Agora o 16, atenção nesse. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar de novo, mais uma vez. Pai, está aqui a sua palavra lida. Agora pedimos que o seu Espírito Santo nos comunique, Pai, essa realidade para cada um de nós, Senhor. Nos abençoando, Deus aquecendo nosso coração, nos mostrando, Deus, aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar ainda, Senhor. Que o Senhor conduza esse trabalho, esse culto, no desenvolver daquilo que for para o louvor da sua glória possa estar acontecendo, aquilo que é contrário, aquilo que não coopera para a edificação possa ser retirado do meio de nós. Porque aqui, Senhor, nós estamos para o louvor da sua glória, para te adorar. Venha então, Senhor, nos abençoando, trazendo-nos, ó Deus, essa paz, esse regozijo, a maravilha da comunhão que há no seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, dá a sua palavra aos nossos corações. Amém. Então, irmãos, nós acabamos de ler um texto que Jesus está falando a quem? Vamos identificando o texto. Aí nós vamos trabalhar em mais textos, mas queria passo a passo conversar com a igreja hoje. Jesus está dando essa palavra a quem? Primeiramente aos discípulos, aos seus seguidores, aqueles que estão ouvindo suas orientações, aqueles que estão próximos de Jesus, que estão ao lado dele, que ele chamou para estar aprendendo
para que estivessem depois falando as mesmas coisas e vivendo aquilo que haviam visto em Jesus. Discípulo é aquele seguidor, aquele que está ao lado do mestre, aquele que está acompanhando de perto e observando, ouvindo, e daqui a pouco vão estar praticando aquilo que o mestre ensinou, seja verbalmente, seja em ações. E Jesus está dando aqui para eles uma palavra, e hoje Jesus traz a você que é discípulo, amém? Você é discípulo de Jesus, amém? Você, homem, é discípulo de Jesus? Você, mulher, é uma discípula de Jesus? Estava falando errado, estava colocando tudo genérico, né? Então, a mulher é discípula, está certo. E o homem é um discípulo, que é um seguidor, aquele que está próximo, tudo aquilo que eu acabei de falar. E Jesus está orientando aqui que o discípulo, aquele que conhece, que ouve a voz do seu mestre, e agora especificamente dele, está dizendo que é impossível passar nesse mundo sem causar algum tipo de percepção, de impacto na vida das outras pessoas. Há de se ver na vida de um discípulo algo diferente. Algo que glorifique ao Pai. Algo que glorifique ao Senhor. Mas é uma ação do discípulo. Observe aqui no versículo 16, por isso que eu falei atenção, li 2 vezes, porque está dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então tem que brilhar onde? Diante dos homens. Onde que os homens estão? Aqui no mundo, certo? Você está no mundo? Tá. Você está aqui na igreja? Tá, hoje, agora, né? Você amanhã vai para o shopping? Quem puder ir, tranquilo. Você amanhã vai sair para pôr o lixo lá, às vezes? Alguém vai te ver? Você vai para a escola, ou para a faculdade, ou para o serviço, qualquer lugar? Amém? Então, alguém assim, nesses momentos, nesses encontros, nessas visualizações de você, nessas horas que ele vai poder te escutar, deve acontecer o que aconteceu aqui, que Jesus está falando. Assim brilha a vossa luz. A sua luz tem que brilhar diante dos homens. Interessante que ele não fala assim, brilha a vossa luz diante de Deus. Não falou isso, né? Falou diante dos homens. Por quê? É o testemunho pessoal, é o testemunho da nova vida que Cristo lá na Páscoa, na ressurreição, trouxe para nós que cremos nele. Estão entendendo, irmãos? Até aí? Amém? Então, na morte, ele morreu, claro, morreu. Mas me matou junto. Morreu meu velho homem. Mas na ressurreição, ele trouxe para mim o quê? Uma nova vida, uma nova forma de enxergar, de viver, de caminhar, de se mostrar aqui nesse mundo. Agora, não me mostro mais a mim mesmo. Mas eu mostro aquele que me resgatou, aquele que me salvou. Amém. Jonathan está aí. Hoje ele não está de serviço. Então, assim, irmãos, que nós estamos lendo esse texto. Assim que nós vamos ler a Escritura hoje. Nessa perspectiva de você sendo discípulo, a sua luz tem que brilhar. Mas não é porque você tem luz, porque você tem luz. Você tem luz porque Jesus te trouxe para a luz e agora você está na luz. Amém?
Como se você era um fósforo, né? E ele acendeu você. Aí hoje você está aceso. E ele está dizendo assim, que é impossível alguém não enxergar essa luz em você. É impossível. E aí ele diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os homens estão na terra, você concorda comigo, nós estamos certo? O Pai está no céu, você concorda comigo, nós estamos certo. As nossas boas obras devem estar sendo feitas aqui na terra no tempo presente. No tempo presente. Não dá para ser, eu sempre tenho batido nisso, parece que é até bobeira, mas não é, que o passado não existe, o futuro muito menos. O que nós temos mesmo é agora, o hoje, o presente momento, já. É agora. Se tiver que fazer, tiver que testemunhar, tiver que viver para a glória de Deus, tem que ser agora. Não dá para ser amanhã, porque não existe. O ontem já foi. Então, o momento é o hoje, é o aqui e agora. O que importa é essa nossa conversa aqui agora. Esqueça que vai ter amanhã lá. Esqueça o cheque que vai cair lá, talvez que você passou, que está sem fundo. Não adianta. Esqueça o que passou ontem. Não adianta. Que temos que prestar atenção nesse momento aqui e agora. Certo? Então Jesus está falando isso. Olha, glorifique o vosso Pai que está no céu. As boas obras, irmãos, devem glorificar o vosso Pai que está no céu. Aí, pensando nessas boas obras, lendo o texto, como eu estou lendo aqui com vocês, eu fui vendo alguns personagens que, ao lermos, nós já vamos ver a luz brilhar. Nós já vamos ver as boas obras glorificarem ao Pai. E eu quero ler com vocês o Lucas. Falei que nós íamos ler o Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 10. 10 e 25, vou ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, eis que um certo homem, intérprete da lei, quer dizer, alguém para interpretar, alguém que já conhecia, certo? Alguém que já sabia de cor, praticamente. Interpretava, ele ensinava, ele passava adiante aquilo que ele sabia da lei. A teoria, nós vamos ler aqui, é sensacional. Mas na hora da prática, aí é que é o problema. Cadê as boas obras? Cadê o Pai sendo glorificado? Cadê o testemunho diante dos homens que você é um discípulo do Cristo ressurreto? Jesus está ali, aí chega esse homem e diz assim, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta, hein? Esse cara era bom. Perguntava aquilo que interessava. Quando recebeu a resposta que interessava mais ainda, deu de João sem braço. Aí o texto continua dizendo assim, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como a interpretas? Porque como ele interpretava a lei, era como ele vivia. O texto vai dizer assim, a isto ele respondeu, irmãos, resposta nota 10. Disse assim, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Sim ou não?
Aí diz assim, 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverá. Você está certo, sua teoria, é isso que está escrito, é isso. Então vive assim, meu filho. Faz isso e vai viver. É tirar da teoria e pôr em prática. É ler o livrinho da autoescola lá, quem vai começar a autoescola, e ler, decorar, e saber placa, saber tudo. E quando for para Afonso Pena, não furar sinal. Não estacionar em lugar proibido, não parar em fila dupla. É viver. A teoria aqui tá bela. Mas a prática é onde Jesus vai chamar a atenção, porque boa obra é em prática. Não dá para ter boa obra nas ideias. Tem que ser na prática. E aí vai dizer assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ponto. Interessante. Um homem estava saindo, estava indo para casa, estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, teve o encontro dos salteadores. Aí Jesus vai dizer assim, casualmente, nada premeditado, acidentalmente, passou por ali, verso 31, casualmente, descia quem? Sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Quem que era o sacerdote? Pode responder, irmãos. Não vai ter problema que essa mensagem não vai para o YouTube. Pode responder daí. Quem era o sacerdote? Quem? Que entendia da lei. Também tinha que entender para oficiar lá o sacrifício. O sacerdote era o que oficiava o sacrifício, que ensinava, era o que cuidava. Hoje, determinadas, guardadas proporções, seria o pastor, o bispo. Aquele que entendia do culto para Deus, entendeu? Para resumir, que conhecia na teoria, assim como esse intérprete da lei, Deus. Teoria. A chave que conhecia, na teoria. Que sabia as coisas que estavam escritas lá, mas que era longe da realidade do que tem que estar escrito aqui no coração. E aí vai chegar o 32, e Jesus diz assim, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também, passou de largo. A levita a gente sabe o que é. Amém? Quem que eram os levitas? Aqueles que não querem muito trabalho, falam assim, aqueles que cantavam. Limpava o templo de dia, de noite, cuidava do santuário. O levita trabalhava muito. E passou também, não quis saber daquele homem. Mas Jesus vai aprofundando agora e vai dizer o seguinte,
com o intérprete da lei. Atenção, Jesus está conversando com o intérprete da lei judaica, irmãos. Aí Jesus vai jogar essa aqui, ó. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. É interessante, né? Os outros passaram longe. E agora, justamente o samaritano, aquele que os judeus diziam assim, graças a Deus que eu não nasci cachorro e nem mulher. Deus tinha essa cabeça, a cabeça judaica daquela época era essa. Cachorro é o samaritano. E mulher é a mulher mesmo. E aí o que vai acontecer? Jesus vai falar, esse samaritano parou. Esse samaritano cuidou. Esse samaritano prestou atenção no que estava sofrendo. Esse samaritano gastou dinheiro. Esse samaritano investiu grana para cuidar daquele homem. Amigo dele? Não. Gente que ele nunca havia visto. Eu pergunto agora. Quem demonstrou as boas obras para glorificar a Deus? O pastor sacerdote? O levita cantor? Ou o samaritano ignorado pela religião judaica? Quem? Quem glorificou a Deus? Sei que você vai falar aquele que usou de misericórdia. É disso que eu estou falando, que Jesus disse lá, ó, brilhe a vossa obra diante dos homens. Esse samaritano levou, cuidou, pagou para o hospedeiro e disse, depois, se gastar mais eu volto. Entendeu? Põe na minha conta. Põe na minha conta. São coisas que nós vemos, irmãos, que devem muitas vezes nos chocar. Ao nós olharmos para nós mesmos e dizer assim, se fosse eu faria isso. Se fosse eu, estenderia a mão. Se fosse eu, investiria um real. Se fosse eu, investiria R$2 de crédito para falar com a pessoa que está precisando de um telefonema. Então aí nós temos que rever, será mesmo que eu estou sendo discípulo? Será mesmo que essa nova vida de Cristo conquistada na ressurreição está em mim ou só está no conhecimento intelectual? Não faz parte da minha vida cotidiana. É muita teoria só. Como é que é? Jesus chama a gente para conversa séria. Jesus chama a gente para trocar ideia e fazer a gente pensar. Para refletir sobre as nossas atitudes aqui. Vai ter um dia que ele vai chamar lá na frente, né? Quem está em Cristo não vai ter julgamento, porque quem está em Cristo não há nenhuma condenação, mas vai ter o dia do... Deus vai chamar cada um dos seus filhos e vai ter o tete a tete. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Por enquanto, ele trata assim na igreja, às vezes com o pastor, às vezes com a irmã, às vezes com a mulher, às vezes com o esposo, às vezes com o filho. Mas que Deus nos chama a atenção para nos mostrar como nós estamos levando a nossa vida que Ele nos deu
Isso ele chama. Semana passada, retrasada, melhor dizendo, estivemos lá no Gustavo. E nós lemos o texto de Atos, continuando em Lucas. Você sabe que Lucas escreveu o Atos, escreveu o Evangelho de Lucas. Atos capítulo 7, vamos abrir lá? Nós lemos juntamente ali com os irmãos a história de um homem, de um discípulo, que era reconhecido pela igreja, que os irmãos autenticaram ele como sendo alguém especial para assumir funções dentro do corpo da igreja, para o serviço, que é o irmão aqui, o Estevão. Amém? Atos 7, acharam aí? Hoje de manhã também estivemos aí na Moreninha. Nós lemos também lá com os irmãos da Moreninha, Atos 7. Não estou conseguindo deixar de ler o Atos 7 esses dias. Uma coisa Deus está falando comigo. E aí eu estou falando aqui. Se está falando com você também, aí já você tente ouvir o que o Espírito de Deus fala no seu coração. 7h54. Vamos resumindo aqui, porque a hora corre. 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava de sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos. E unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É o Paulo mesmo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Nós lemos ali na casa do irmão Gustavo esse texto, observando nesse mesmo âmbito, nessa mesma direção, a vida de Estevão enquanto um discípulo de Jesus, enquanto alguém que ouviu as orientações dos apóstolos que estavam lá no Sermão do Monte, quando nós lemos Mateus capítulo 5. Que ouviram o testemunho, que viram na vida daqueles homens reflexos da vida do Cristo ressurreto. Que ouviu Pedro dizendo lá em Atos 2 que Cristo havia ressuscitado. Que ouviu o primeiro sermão no dia do Pentecostes. E que agora está discursando, ensinando ali o povo e falando das maravilhas de Deus, e está mexendo com a estrutura religiosa judaica.
A mesma coisa que aconteceu com Jesus, irmãos. Quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, vai destruir tudo. Destrua esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruir. Você é o rei dos judeus, eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem vir. À direita de Deus, vocês vão ver. Estava mexendo com a estrutura religiosa judaica. Estava escandalizando. Estevão está aqui fazendo aquilo que Jesus fez. Desestruturando a estrutura religiosa judaica. Tira o templo. Por que, Estevão? Não precisamos mais de templo. Jesus falou que onde nós estivéssemos, podíamos adorar Ele. Não é o templo, não é o monte. Onde nós estamos, podemos adorar em espírito e em verdade. Não precisamos mais do templo. Tira o sacerdote. Por que, Estevão? Porque o sumo sacerdote é Cristo. Tira o sacrifício. Por que, Estevão? Porque o sacrifício é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não precisamos mais dessas coisas, isso aí já foi, gente. O que é realidade é Cristo. É Jesus. Para de guardar sábado. Para de guardar domingo. Para de guardar segunda. Todos os dias são do Senhor. Para o Senhor nós vivemos. Não importa o dia, eu estou vivendo para o Senhor. Seja domingo, seja sábado, seja tudo que eu for fazer, eu faço para a glória do Senhor. Estevão falou mais do que isso, tudo que eu acabei de dizer aqui resumidamente. E quando ele acabou de falar isso, os dentes rangeram. A raiva tomou conta do coração dos religiosos. Cada um observava a pedra maior para pegar e acertar aquele discípulo que imitava o mestre. O que a religião faz, irmãos? A religião mata. A religião faz aquilo que Jesus disse, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja o que lhes foram enviados. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, tratar direto com você, mas você não quis. A religião extermina aqueles que falam a palavra da vida, a verdade. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Às vezes, irmão, nós tampamos os ouvidos. Não literalmente, mas você olha assim e fala, ih, aquele lá falando, ah não, está demais. Ah não, aquela lá, ah não. Essa música, ah não. Mas nessas coisas Deus também fala com você. Essas coisas também são capazes de serem um instrumento nas mãos de Deus para trabalhar nesse coração duro aí, irmãos. Se é que tem algum aqui além do meu ainda. Às vezes. Nem sempre, mas às vezes é. Estevão está aqui e agora nós vemos a luz de Cristo brilhando na vida dele. E quando a luz brilha, irmãos, Jesus disse assim, o servo não é maior do que o seu Senhor. Assim como perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Comecem a falar de mim, comecem a falar a verdade, comecem a anunciar o Evangelho, comecem para ver se não vai vir perseguição. Comece. Vai vir ou não vai? Hã? Vai, claro que vai. Você é discípulo. As trevas não estão satisfeitas
com os discípulos, porque os discípulos vão estar incomodando as trevas. Estevão está demonstrando aqui, irmãos, nessas atitudes que nós acabamos de ler. A vida de Estevão, primeiro aqui nós vemos o quê? O verso 55. Que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A semelhança é linda desse homem com o nosso Senhor Jesus. É um discípulo, é um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo. É formado à imagem do Cristo. Quando Jesus está indo para o deserto para ser tentado pelo diabo, o texto diz assim: ele foi batizado e, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que o leva para enfrentar os momentos de maior tensão, de maior dificuldade. É o Espírito Santo que está conduzindo o Estevão aqui para aquele momento mais tenso, para aquele momento mais pedregoso. Aquele momento mais difícil. Mas o Espírito Santo leva. E ele o deixa ser conduzido. Está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito, na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, é dizer assim: está cheio dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança, blá, 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 vai dizendo, vai dizendo. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler lá o Gálatas 5. Talvez esqueci aqui um dos 9. Aqui. Aí eu perguntei, qual o fruto do Espírito lá no Gustavo? Perguntei, qual o fruto do Espírito que o Estevão está demonstrando aqui? Já que ele está cheio do Espírito, qual é o fruto? Aí nós vemos lá, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no... E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu deixo para você responder com você mesmo essa pergunta. Qual é o fruto do Espírito que nós vemos na vida do Estevão? Eu tenho o meu aqui. Jesus sendo crucificado, os guardas romanos com a lança perfurando o seu lado, o outro querendo dar o vinagre para ele ficar meio tonto, ficar meio adormecido, os outros zombando, o que estava na cruz do lado também zombando, desafiando, tentando Jesus a descer da cruz. Até na última hora está sendo tentado a evitar a cruz. Desce daí. O Senhor é o Cristo, desce daí. Por que o Senhor está aí? Livra a gente daqui também.
tentando Jesus a descer da cruz. Aí Jesus para tudo e diz assim: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, não sabe o que dizem. Está demorando muito, a morte nunca vai vencer essa parada aqui. Então é o seguinte: na tua mão eu entrego meu espírito e vamos em frente, que daqui a pouco é a ressurreição, nós vamos estar aí de volta. Aqui nós vemos o Estevão dizer assim: olha, a primeira pedra, a segunda pedra, a terceira, e pedra não parava. E o Estevão, de joelhos, olhando para quem estava apedrejando, um por um, disse assim: Pai, Senhor Jesus, vou ler aqui. Vamos voltar lá no Atos 7. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que Jesus fez lá na cruz, irmão? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu. O que o Estevão está fazendo aqui? Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque a minha vida não me pertence, a minha vida pertence ao Senhor, então toma aqui meu espírito. O discípulo imita o mestre, irmãos. É por isso que muitas vezes eu repito, e às vezes até em tom, às vezes de brincadeira, dizendo assim: irmãos, nós não temos e não podemos fazer discípulo. Isso é um alívio para mim. Não sei se é para você. Porque para mim só Jesus tem condições de fazer discípulo. Só Jesus. Você não tem para mim, me desculpe. E eu muito menos para você. É só Jesus. Por quê? É Jesus que nasceu da Virgem. É Jesus que foi prometido aos profetas pelos salmos. É Jesus que viveu sem pecado. É Jesus que foi crucificado para tirar o pecado do mundo. É Jesus que foi morto e naquela cruz me aceitou. Me atraiu. Você não me atraiu. Aliás, às vezes você nem me atrai mesmo, você me distrai. Me trai. Eu também, às vezes, porque a natureza ainda, às vezes, é dura. Nossa. Porque às vezes nós bobeamos e saímos da comunhão de Deus. Mas Jesus não. Em última instância, Ele que me perdoou lá e que me ressuscitou e que me deu nova vida. Você não pode fazer nada disso. Me desculpe. Não sei se é um alívio para você, mas para mim é. Poder olhar para você e descansar e dizer assim: você é um igual. Nós todos somos miseráveis, precisamos da graça de Deus. E ser verdadeiro nisso. Porque é isso que é ser discípulo, irmãos. Ser verdadeiro. Eu sempre falo isso, né? Quando Judas foi dar um beijo em Jesus, Jesus abraça e diz: amigo, você por que vieste? E aí eu falo assim: por que? Você acha que Jesus está sendo hipócrita? Quando ele diz amigo, está sendo verdadeiro? Hã? Claro que é verdadeiro. Sempre.
Quem não está sendo é o Judas. Mas Jesus é autêntico. Por isso que você não pode fazer discípulo, e eu muito menos. Porque nós todos somos discípulos de Jesus. Satisfaz você isso, irmãos? Amém? Te dá paz? Alivia? Tira o peso? Porque senão você vai começar a fazer gente parecido muito com você, vai ser duro. Aguentar 2 Janderson, 2 Clóvis, já tem Clovinho, mais um ainda. Denizinho, Deus o livre. Maisinho, oh meu Deus. Gustavão, ó, já tem o Gustavinho e o Gustavão agora, porque ele é o Gustavo. Deus o livre. Então, não dá para ser assim, gente. E ele fala a mesma coisa que Jesus falou lá da cruz. Sabe por quê? É um discípulo e havia recebido a natureza de Cristo, a natureza do Cristo ressurreto. Era muito importante que Jesus morresse, irmãos, imprescindível. Não tenha dúvida. Já vou encerrar, só um pouquinho aqui comigo, ó. Era imprescindível, não tinha outro jeito. Jesus tinha que morrer para nos salvar, para nos livrar dessa condenação. E aí o que acontece? Jesus morre. Mas só morrer não era suficiente, ele tinha que ressuscitar. E ele ressuscitou. Então a morte é importante. Mas a vida também é importante. É pela vida que Jesus é reconhecido Filho de Deus. Não é pela morte. Não é. Não é pela morte. O Paulo lá em Romanos 1 vai dizer assim, Cristo, esse Jesus, ressuscitado, é reconhecido como Filho de Deus. Se ele não houvesse morrido por nós, nos incluído na cruz e ressuscitado, não haveria obra da redenção. E a redenção cósmica, muito mais do que a redenção humana, de seres humanos. Nós já vamos em Romanos capítulo 1, nós já vamos ir para a ceia, irmãos. Vamos ler do 1 até o 4. Irmãos, a ceia pode se preparar. Paulo, servo de Jesus Cristo, o mesmo Paulo que estava lá, que segurou as vestes dos caras e disse assim, pode mandar pedra que eu garanto aqui. Para os apóstolos, chamado para o apóstolo, para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é então reconhecido Jesus, que é o Filho de Deus, pela ressurreição.
Até ali, morte era comum. Jesus morreu, pessoas antes de Jesus morreram. E beleza, morreu. Os profetas haviam morrido, tinham pregado a palavra também. Jesus ia ser mais um. Mas na ressurreição, meus queridos, é que é comprovado que é filho de Deus. Amém? Agora você recebeu essa vida da ressurreição. Então essa vida que está aí com você, no seu dia a dia, no que você faz, no que deixa de fazer, como você vê a vida hoje, é que vai demonstrar que você é filho de Deus. Amém? Não adianta falar, eu nasci de novo, eu sou lá da igreja, eu sou lá. Não adianta. Não resolve. Tem que estar na massa do sangue, como dizia o meu comandante aí da PE, quando eu servi. Há muito tempo, quando eu era jovem, tinha cabelo preto e ainda tinha cabelo. Na massa do sangue, é no movimento do dia a dia, é no viver, no resplandecer da manhã ao anoitecer, você ser reconhecido filho de Deus pelo que você faz. As suas obras estão brilhando, sua luz está brilhando, para que todos vejam você e glorifiquem o vosso Pai. O evangelho teórico é do intérprete da lei, do cantorzinho levita, do que limpava o templo, do sacerdote que pregava, falava, oficiava o sacrifício. Mas vida que agradava a Deus era daquele que cuidava do outro, que dava dinheiro, que não se preocupava com nada para ver o outro bem. E agora sim, o último texto que eu queria que você anotasse. Eu ia falar mais dois, mas não vai dar tempo. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Bom ler mesmo é a carta inteira, mas nós vamos ler só 4 versículos aqui. Segunda carta de Pedro 1, do 1 até o 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Discípulo, Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Com essa palavra, com esse texto, nós vamos parar por aqui hoje. Mas quando, irmãos, nós estivermos lendo a Bíblia, você estiver lendo a sua Bíblia, tenta observar para os personagens que aqui estão, principalmente do Novo Testamento, e observando essa qualidade dos discípulos, faça uma reflexão sobre a sua vida. Faça uma reflexão sobre a sua
maneira de encarar a vida. Se aquilo que você está fazendo está glorificando a Deus. Se aquilo que você está fazendo está glorificando a Deus. Se aquilo que você está pensando está glorificando a Deus. Se aquilo que você está arquitetando para daqui 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, vai ser para a glória de Deus. Faça esse exercício. Tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado e muito mais muito mais. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te damos graça por termos nesses momentos lido a sua palavra, observado na vida dos seus discípulos, dos teus servos, daqueles que são chamados, aqueles que são abençoados com a nova vida que o Senhor conquistou na ressurreição. E compartilhou conosco, Senhor, dessa nova vida. E hoje nós estamos aqui, lendo, observando. E muitas vezes, Senhor, nós não nos identificamos com a vida desses servos. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes deixamos a desejar, muitas vezes nós não temos esse coração pronto a amar, a perdoar, a não guardar o ressentimento, rancor e amargura, tal qual fez nosso irmão Estevão, tal qual liberou o perdão, Pai, que o Senhor já havia liberado para ele lá naquela cruz. Às vezes nós guardamos a amargura e o ressentimento. Ó Deus, nos livre dessas armadilhas que muitas vezes, ó Deus, o inimigo arma, muitas vezes o nosso coração também se perde por não observar, por não guardar a sua palavra, Senhor. Deus tem misericórdia de nós quando também nós não olhamos para o necessitado, para o carente, não só financeiramente, mas emocionalmente, que precisa de uma palavra, que precisa de um abraço, que precisa de um ouvido atento, Senhor. Precisa de um tempo. Muitas vezes nós fugimos apressados e deixamos aquilo que é mais importante, que é uma vida, Senhor. Nós estamos indo atrás de coisas e deixamos aquela vida que é preciosa para o Senhor de lado, Pai. Ó Deus, visita-nos com a sua graça, com a sua misericórdia. Nos livre, ó Deus, desse eu que tenta fechar os nossos olhos para a dificuldade e as realidades que muitos irmãos, muitas pessoas estão passando, Senhor. Nos livre desse coração egoísta. Nos livre, Senhor. Dá um coração como o seu. Dê-nos, Senhor, olhos prontos para detectarmos e vermos as dificuldades, as mãos para tocarmos e abençoar, os pés para estarmos indo à procura daqueles que estão sofrendo e não se desviando daqueles que estão à beira do caminho, Senhor. Em nome de Jesus, olha para o nosso coração. Não nos deixe viver de forma contrária a essa nova vida que o Senhor já tem colocado em nós. Em nome de Jesus, amém.